Você sabe o que é diabetes mellitus tipo 2? Vem comigo nesse vídeo para saber o que causa essa doença, suas consequências e como podemos tratar através da alimentação. Olá, meu nome é Franciele Egger, sou nutricionista, especialista em nutrição e saúde do idoso. E hoje vim aqui falar sobre diabetes mellitus tipo 2. O nosso pâncreas produz dois hormônios, a insulina e o glucagon. Ambos são responsáveis pela glicemia no sangue, que muitos costumam dizer o açúcar no sangue. O glucagon é liberado quando estamos em jejum, ou seja, quando a nossa glicose está baixa. Ele age aumentando a liberação de glicose no sangue. Já a insulina age ao contrário do glucagon. Ela é liberada para diminuir a concentração de glicose no sangue. É como se fosse uma chave, abrindo a porta da célula para que entre a glicose e gere energia para o corpo. No caso do diabetes, o pâncreas diminui a produção da insulina ou simplesmente para de produzir com o passar do tempo, impedindo que a glicose entre na célula. Então, essa glicose fica vagando pelo sangue. Simplificando, quando nós fazemos o exame do dedinho, sabe? O HGT, e a glicose está alta, significa que a insulina não está fazendo o papel dela e a chave não está abrindo a célula para a glicose entrar, ficando perdida pelo sangue. O diabetes tipo 2, infelizmente, é uma doença comum entre os idosos e não tem cura. E segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, 40,3% da população acima dos 55 anos de idade apresentavam a doença no ano de 2019. Gente, isso é muito preocupante. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, os valores de referência para a glicemia em idosos são: hipoglicemia, menor que 70 mg por decilitro; hiperglicemia, acima de 180 mg por decilitro de sangue. Lembrando que o ideal é estar entre 80 a 130 mg por decilitro. Esses indicadores são vistos em jejum e no HGT, que é aquele aparelhinho de picar o dedo. E quais são as principais consequências do diabetes? Síndrome da fragilidade, caracterizada por perda de peso não intencional, sensação de fadiga, fraqueza, diminuição da velocidade de marcha, baixa atividade física, incapacidade de realização das atividades cotidianas, hospitalização e até a morte. Alterações cognitivas. Tanto a hiperglicemia, que é quando a glicose está muito alta, quanto a hipoglicemia, que é quando ela está muito baixa, são fatores de risco para o desenvolvimento de alterações neurológicas, como a perda de memória leve, podendo levar ao agravamento com o tempo, causando demência severa. Neuropatia diabética. Doença onde os nervos responsáveis pela sensação de dor perdem a sua sensibilidade. Isso ocorre principalmente nos pés e pernas, ou seja, o idoso bate em algum lugar, se machuca e não sente. Esse machucado não cicatriza devido ao diabetes, podendo infeccionar, causando uma série de outros problemas de saúde. Em alguns casos, isso pode levar até uma amputação do membro. Outras consequências comuns que podemos citar são problemas cardiovasculares como aneurisma, trombose e AVC, problemas de visão chamada retinopatia diabética, doença renal crônica, sendo necessário fazer hemodiálise. E como podemos controlar a glicose dos nossos idosos e reduzir os danos do diabetes? Troque os carboidratos simples pelos integrais. Eles são ricos em fibras e evitam picos de glicose, além de possuírem vitaminas do complexo B, que são importantes para o desenvolvimento cognitivo e bem-estar geral do idoso. Exemplos: pão integral, arroz integral, quinoa, aveia, farelo de aveia e milho. Vegetais como brócolis, tomate, abobrinha, espinafre, chicória, couve-flor, repolho são alimentos de absorção lenta pelo organismo, mantendo os níveis de glicose equilibrados. Sobre as frutas, temos que ter bastante cuidado, pois algumas têm muito açúcar, como é o caso de melancia e banana, por exemplo. Mas se você aliar uma fibra com essa fruta, o açúcar dela vai demorar mais para ser absorvido, não causando esse pico de glicose. Exemplo disso é uma batida de leite desnatado, com banana e aveia, sem adicionar o açúcar.
é uma boa opção de lanche para o idoso. Diminua o sal das preparações, pois, como eu falei antes, o diabetes pode comprometer o funcionamento renal. Prefira usar temperos naturais para realçar o sabor dos alimentos. Evite que o idoso fique longos períodos em jejum, pois ele pode ter um pico de hipoglicemia. Ofereça pequenos lanches entre as refeições. Controle o peso do idoso, porque quando ele ganha peso, fica ainda mais difícil de controlar a glicemia. Ofereça água ao idoso. No caso do diabetes, eles sentem mais sede do que normalmente teriam. Porém, é sempre bom lembrá-los de tomar água, né? Evite oferecer sucos industrializados, eles são ricos em açúcar. Tente fazer com que ele se mexa. Fazer algum tipo de atividade física faz com que ele reduza o nível de glicose no sangue. Siga as orientações do médico, dando as medicações prescritas nos horários certos. Monitore os níveis de glicemia do idoso diariamente, se possível através do HGT. Não preciso nem dizer que doces em geral devem ser evitados. É bem comum o idoso trocar as refeições completas com feijão e arroz por lanches e doces, como cremes, gelatinas e iogurte. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas falando sobre o diabetes, essa troca deve ser evitada ao máximo. Essas são só algumas dicas de como você pode controlar o diabetes mellitus do seu familiar ou paciente idoso. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, comenta aqui embaixo que vai ser um prazer te responder. Ou se preferir, pode chamar lá no Instagram. Vou deixar o link da página aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte e compartilha para que eu possa ajudar mais pessoas a cuidar da alimentação dos seus queridos idosos. Até o próximo vídeo!